boas-vindas. Amém, irmãos? Bom, os irmãos sabem que o pastor Marlon não está aqui, né? Pastor Daniel, a gente sabe que ele precisa de muita oração nossa. Então, sobra quem? Sobra a pastora Marlene. E aí, você não fica enjoado, não. Não fica enjoado, não. Vamos ouvir o que Deus quer falar para a gente. Amém, irmãos? Vou falar um negócio para os irmãos. Eu não gosto de pregar e todo mundo ficar quieto, não. Prega junto comigo, tá certo? Eu vou até dar uma pausa para você estar comigo. Irmãos, eu estive orando e falando com o nosso Deus, né, o que o Senhor quer para a igreja nesse dia. Os irmãos já pensaram que nós já passamos o meio do ano, nós já passamos. O aniversário da igreja está aí amanhã, né? O que será, Pai, que o Senhor deseja falar com a tua igreja nesta noite? É uma luta, irmãos. É uma luta de oração. Porque às vezes a gente quer falar o que a gente quer. E aí a gente precisa ouvir Deus. Essa semana foi uma semana de muita oração. Muito choro, muita oração. Eu estive fazendo visita para os irmãos, e a Mila e tudo mais, e eu clamando, porque, irmão, se tem uma coisa, eu não perco a esperança. Amém? Se tem uma coisa, eu não perco a esperança, eu creio. Creio que Deus pode me usar, creio que Deus pode te usar, creio que Deus pode nos abençoar. Creio, irmãos. Creio que Deus faz maravilhas. Creio que Deus pode visitar os nossos enfermos. Creio. E aí eu comecei a pensar e começar a analisar a minha vida e dizendo, Deus, como é que está esse altar aqui? Porque, irmãos, eu e você, nós precisamos entender que nós somos um altar de adoração ao nosso Deus. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente encontra diversos relatos bíblicos sobre altar. O primeiro altar, Abel. Depois vem Noé. Noé edifica um altar de gratidão a Deus. Abraão edificou vários altares. Isaac, Jacó, Josué. Quase todos os homens e mulheres da Bíblia tinham um olhar diferenciado. Quando Débora estava debaixo daquela árvore sendo juíza, a Bíblia não relata que ela fez um altar, mas ela era um altar. Porque, irmãos, nosso altar é um lugar de entrega sacrificial e adoração. Mas, pastora, eu preciso construir um altar lá na minha casa? Irmão, presta atenção. Que altar você está entendendo aí no seu coração? Eu ouvi um pregador esses dias atrás. Ele falou, irmão, você sabe de uma coisa? Não é para você fazer um altar, construir cheio de pedra, cheio disso, cheio daquilo. Não, é você que é o altar, irmão. É você. E aí ele falou assim, olha, o seu cachorrinho tem horário para comer. Tem um lugar para comer. Né, Lúcia? A gente sabe dos gatinhos. Tem lugar para comer, tem horário para comer, tem lugar para beber água. E Deus, aonde está na sua vida? Se o seu pet tem lugar, e Deus não tem lugar. Irmãos, nós precisamos entender que Deus muitas vezes não tem lugar na nossa casa, na nossa vida. Com essa correria toda, irmãos, ter um momento de parar e de adorar a Deus está tornando quase uma relíquia. E isso me angustiou de tal maneira. E o que eu preciso colocar nesse altar? Presta atenção. Êxodo 20,
O primeiro mandamento lá, Deus fala, não adore outra pessoa, não adore imagem, não adore isso, não adore a mim. E depois Jesus chega para aquela mulher lá na Samaritana, perto do poço, e diz assim, Deus é Espírito, e importa que quem o adore em Espírito e em verdade. Está entendendo, irmãos, que não é preciso você agora quebrar um canto da sua casa e fazer um altar. Você é o altar, você tem que separar um momento de adoração. É bom você ter um lugar na sua casa. Eu, como estou sozinha agora, eu nem tenho lugar para orar na minha casa. Eu oro na cozinha, eu oro na sala, eu oro na piscina, eu oro em qualquer lugar ali. Mas é bom, irmão, ter um lugar de oração. 5 horas da manhã eu oro, mas eu oro num lugar só. Que eu tenho um quarto de oração. Nós precisamos ter esse altar. Eu e você precisamos adorar e buscar o Senhor. Ter uma vida, ter um lugar, um momento para adorar o Senhor. Romanos 12, 1. Se a Nathalie puder colocar Romanos 12, 1. Ele vai dizer o que para a gente, irmãos? É um texto conhecido que a gente já conhece faz tempo. Aí. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional, lógico, certo? Então é o nosso altar. E quando a gente fala que altar é um lugar de entrega sacrificial e adoração, então nosso culto racional é aí esse altar. Folheando mais a Bíblia, encontramos também, irmãos, altar quebrado. Os irmãos já leram altar quebrado? Altar quebrado. E eu quero então convidar o irmão para abrir a sua Bíblia, 1 Reis 18. Mas, pastora, a senhora falou tudo isso para falar agora o texto bíblico? É assim mesmo, irmão. Vamos lá. Está entendendo? Ficou com a imagem do altar de adoração, sacrifício? 1 Reis 18. 1 Reis 18 é uma passagem muito linda. Todos nós já sabemos, até nossos filhos sabem. É aquela luta de Elias e os profetas de Baal. Nathalie, é possível colocar aí? Irmãos, eu tive lá, né, em Israel, glória a Deus. Ali, tem lá no monte, onde Elias chama o povo para os profetas de Baal, tem esse lugar ali, ó, aquele monumento em homenagem ao profeta Elias. Tem outra aí? Só essas duas? E ali, irmãos, você vai subindo, você sobe lá, tem uma visão linda de tudo que você vê lá. Eu esqueci de mandar para a Nathalie a outra foto. Então, Elias, ele tinha saído de cena, ele ficou uma temporada na casa da viúva. Depois o Senhor fala para ele, Elias, está na hora de você voltar, porque a terra de Israel, lá a terra do povo do norte de Israel está seca, agora é hora de você voltar. E Elias volta, faz uma convocação. Você pode olhar na sua Bíblia, a partir do versículo 16. Ele fala assim, vai lá mandar chamar o rei, que eu vou apresentar pelo rei. E Acabe era o rei neste momento. E Elias vai e diz assim, olha, eu quero que você convoca todo o povo. Eu quero que você convoca também os profetas de Baal, que são 400, mas eu quero que você convoca também os 450 profetas do bosque que comem na mesa de Jezabel. Eu quero que você convoque o povo, convoque todo mundo lá para o monte. É ali que eu vou, o Monte Carmelo. É ali que eu vou, nós vamos ver quem é Deus aqui nessa história.
E aí, no versículo 19, eu quero que você leia comigo. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, dos profetas de Baal, 450, e dos profetas dos bosques, 400, os quais comem na mesa de Jezabel. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel reunir os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante do povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu nenhuma palavra sequer. Então já todo mundo lá, o momento ia acontecer, então o profeta Elias chega e diz assim: até quando que vocês vão ficar com essa dúvida, oscilando, pulando de um lado para o outro? Talvez na sua Bíblia não esteja como cocheareis. Cochear, irmãos, é fazer isso daqui, ó. Quer ver? Fica olhando. É assim, ó. Uma hora eu estou aqui na casa de Deus. Uma hora eu estou vazando por aí. Uma hora... Então, sabe o que é? É oscilando. Ó, até ruim de andar. E Elias chega e fala assim: até quando que vocês vão ficar para aquele povo? Aquele povo estava numa idolatria tão grande. Baal era um deus que ele era uma estátua grande, e ele tinha um buraco na barriga, e que jogava fogo, e que as mulheres de Israel, e que o próprio rei, teve um rei tão... que sacrificou os próprios filhos, jogava as criancinhas com menos de 1 ano dentro da barriga em oferecimento a Baal, porque Baal era o Deus que mandava chuva, era o Deus que mandava a terra produzir. E Deus detesta essas coisas. Deus diz para Elias: vai lá e fala com esse povo. E Elias chega e fala assim, reuniu todo mundo naquele monte lá, que os irmãos viram ali, reuniu, está tudo lá, uma planilha grande que tem de lá para cá, e está todo mundo lá, e ele fala assim: até quando vocês vão ficar cocheando, oscilando de um lado para o outro? E eu pensei: Deus amado, até quando nós também, muitas vezes, estamos desse jeito, oscilando de um lado para o outro, em cima do muro, em cima do muro. E o pior, que o povo nem fala nada. Vocês viram aí? Não responderam nada. Eles ficaram calados. O povo nada respondeu. E aí eu anotei aqui, como é difícil você falar, mandar, pedir, e ninguém responde. Amém, irmãos? Ninguém responde. O silêncio na resposta, irmão, vai provar o nível de comprometimento que você tem na tarefa, na sua vida. Muitas vezes, irmãos, eu já fiz tanto apelo no nosso WhatsApp. Irmãos, é uma convocação. É uma convocação. E muitas vezes, irmão, nós não respondemos nada. O silêncio, guarda, eu quase morri do coração quando eu vi essa frase. O silêncio na resposta vai provar o nível de comprometimento que você tem diante de uma tarefa, ou na sua igreja, ou na sua casa, ou na sua vida. Alguns cansam, vão embora. No caso aqui, todos ficaram, mas não responderam nada. Diante de um nada, o profeta, ele tem uma atitude diferente. Aliás, uma atitude diferente não, ele tem uma atitude dura, uma atitude que ele não se importou. Então, irmãos, eu queria chamar a nossa atenção, a sua e a minha, a questão do silêncio. Muitas vezes os pais falam, e os filhos ficam em silêncio. Em silêncio sem falar nada, mas por dentro resmungando. Muitas vezes os filhos falam com os pais e os pais têm silêncio.
Sabe, ou com medo de enfrentar, ou com medo de ouvir. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos diante de Deus, nós oramos, nós oramos, nós oramos, nós oramos, e um silêncio, nada de resposta. Diante disso, irmão, nós temos que insistir, não devemos parar. O profeta, olha aí, eu quero que você leia comigo, acompanhe comigo, versículo 22. Então, disse Elias ao povo, somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém, os profetas de Baal são 450 homens, fora os 400 lá do campo. Que nos dei, portanto, 2 novilhos, que escolham um novilho para si e o cortem em pedaços e disponha sobre a lenha e não coloque fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho e o disporei sobre a lenha e não colocarei nenhum fogo por baixo. E clamai vós o nome de vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo agora responde. E disse, falaste bem, está bem falado. E Elias disse aos profetas de Baal, escolhei um novilho para vós, e preparai o primeiro. Portanto, vós sois muitos, e clamai o nome dos deuses de vocês, porém não coloquem fogo por baixo. Era a tradição era fazer isso. E eles tomaram o novilho que lhe fora dado, e prepararam, e clamaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, ouve-nos. Todavia não ouve voz. Ninguém lhe respondeu. E saltaram sobre o altar que fora feito. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombou deles e disse, gritai alto, porque ele é um Deus, ou ele está conversando, ou então ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue derramasse sobre eles. Sucedeu que quando já era passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício anoitecer. Que não houve nem voz, que ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse com eles. Então, irmãos, eles ali lutaram, não viria nenhuma resposta. Nós já sabíamos disso. Porque quem dá a resposta é só Deus. Amém? Não adianta, irmãos, não adianta. Tem altar? Tem. Tem sacrifício? Tem. Tem grito? Tem. Tem choro? Tem. Tem sangue? Corte? Tem. Mas tem resposta? Não. Por quê? Porque este Deus Baal, ele não é Deus Todo-Poderoso. E Deus precisava mostrar para aquele povo que muitos anos vinham adorando outros deuses, menos o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, olha no 30, olha que maravilha. E Elias disse ao povo, cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele fez o quê? Ele consertou o altar porque estava quebrado. Elias faz então algo extraordinário. Elias faz o que era necessário. Elias sabe que Deus é um Deus que ele tem
toda a direção. É um Deus que cuida da gente. É um Deus que não gosta de nada quebrado. Ele faz, então, o conserto daquele altar que estava quebrado. E aí eu pergunto para mim e para você, como está o teu altar? Precisa de conserto? Como é que está? E aí, alguém pode perguntar, mas pastora, como é que a gente conserta o nosso altar? O que é preciso para consertar o altar da minha vida? Porque Elias, irmãos, veja aí, ele pegou 12 pedras, ele pegou o pau ali, a lenha, ele fez um buraco, ele tinha. Mas e nós, irmãos, hoje, como é que a gente faz para consertar o nosso altar? Às vezes, irmãos, precisamos rever algumas coisas na nossa vida. Uma delas pode ser aquilo que nós estamos falando por aí. Às vezes, irmãos, nós precisamos reconstruir o nosso altar. Nós vamos precisar olhar para cada defeito nosso, cada sujeira nossa. Cada sujeira que sai da nossa boca, cada sujeira que está na nossa vida, nos nossos olhos, na nossa amizade, cada sujeira nós precisamos. Às vezes, irmão, domingo nós somos aqui os crentes maravilhosos. Nosso altar está brilhando, tinino, como o povo diz. Mas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, a gente cai na mentira. A gente cai na roda dos escarnecedores. A gente cai em tanta tranqueira. Mas agora eu quero que você vá para a Bíblia. Efésios 6, 10 a 18. O que é que precisa fazer, pastora, para consertar o altar? Efésios, vai lá, meninas lá do pessoal. Efésios 6, 10 a 18. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Essa é uma dica importante. Você vai falar, pastor, isso daí eu já sei, já conheço até de cor esse texto aí. Deu lá? Vamos ler comigo então? Efésios 6, 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades. Contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo trabalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestido a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos infamados do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em toda circunstância, com toda petição e humildade, tendo humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Olha que receita maravilhosa, amém, irmãos? Aqui a gente esquece do cinto, a gente esquece da couraça, a gente esquece do capacete.
Porque, irmãos, a nossa luta não é contra contra você, é contra as hostes infernais. Então, nós precisamos estar protegidos. Para quê? Para que o nosso altar seja um altar digno de adoração, consertado pelo Senhor. Quero que você volte no texto. Então, no versículo 31. E Elias, então, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel é o teu nome. E com as pedras que edificou um altar do Senhor, no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de sementes. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e colocou sobre a lenha, e disse: enchei 4 barris de água, e derramai em cima do sacrifício queimado, e sobre a lenha. E ele disse: fazei pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei, jogar essa água de novo pela terceira vez. E eles os fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar. E ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta, 15 horas, que é a hora da oferta, do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que seja conhecido nesse dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. E aí ele faz a oração. Que oração que ele faz? Ouve. Ouve, ó Senhor. Responda-me, Senhor, para que este povo possa saber que tu és Deus e Senhor, e que tu tens feito se voltar novamente o seu coração. E aí, irmãos, o que acontece? Elias, então, reconstrói aquele altar. Elias, então, traz tudo ajeitadinho. Os irmãos perceberam que foi ele mesmo que reconstruiu? Ele não mandou ninguém reconstruir. Porque, irmãos, tem altar na minha vida e na sua vida que é você mesmo que vai ter que fazer. É você que vai encarar as podridões. É você que vai tirar as pedras. É você que vai pôr novos tijolos. É você que vai ter que pôr lenha. É você. Eu não faço para você, eu faço para mim. Então, Elias deixa essa lição para a gente. Ele mesmo fez. Então, nós precisamos entender, irmãos, que às vezes nós precisamos pegar esses tijolos, reconstruir. Irmãos, como é difícil reconstruir as coisas. Já viu isso? Quando cai alguma coisa, vai reconstruir. Os pedreiros aqui que entendem mais, os irmãos, como é difícil. Não é? É mais fácil fazer de novo, em outro lugar. Mas reconstruir muitas vezes, né, irmão Jânio? Dá um trabalho, né? Não dá certo, fica errado. Eu lembro da Marcela que falou da casa que eles estão construindo, que ela teve que arrancar tudo e fazer tudo de novo, né? Uma casa que eles estão fazendo. Então, irmãos, olha, às vezes nós queremos que os outros reconstroem. Nós queremos que o outro assuma a minha responsabilidade. A mulher quer que o homem assuma a responsabilidade dela. Nós queremos, mas, irmão, tem coisa que é eu e você que tem que fazer. E o Espírito Santo vai mostrar para a gente o que é que precisa para essa reconstrução. Esses dias, irmãos, eu estava fazendo um teste. Né? Eu estava pensando, Senhor, o que é verdade no nosso meio? O que não é verdade? O que é verdade na minha vida? O que não é verdade? E aí eu e a Lúcia vendo uns testes. Nós pegamos um café, irmãos. Pensa, café, se você põe água num copo e você põe uma colherzinha de café sem coar por cima, se o café cair, é um café bom. Mas se ele ficar parado em cima, ele não presta.
Não é, Lúcia? Qual a nossa decepção, irmãos? Que nós fizemos, eu e ela, fizemos esse teste, o café ficou paradinho lá em cima, lindo, maravilhoso. Oh, Jesus. Sabe, irmãos, eu lembrei disso aqui nesse altar. Irmãos, porque se presta, vai descer fogo. Irmãos, altar quebrado não desce fogo. Altar quebrado não tem nenhum movimento valoroso. Olha que esse altar, irmãos, tinha tudo. Tinha lenha, tinha fogo. Não, ainda não. Tinha lenha, tinha os tijolos, tinha o profeta, tinha tudo arrumadinho, tinha o novilho partido. Faltava uma coisa. E isso só veio depois que houve todo um conserto, todo um alinhamento, toda uma arrumação, que é o versículo que a gente vai ler. Olha só. O que fala aqui o versículo? E aí, meu Deus, ele fala, ouve, Senhor, ouve. Por quê? Porque os profetas de Baal estavam falando, ouve, responde. Não ouvia a resposta. E ele então fala, ouve, Senhor. Então, veja comigo, versículo 38. Então, o fogo do Senhor caiu. Amém, irmãos? Então o fogo do Senhor caiu e olha o que aconteceu. E consumiu o sacrifício queimado, consumiu a lenha, consumiu as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Amém, irmãos? Deus é isso, quando nós colocamos tudo em ordem, quando consertamos o nosso altar, Deus responde, o fogo desce no seu altar, no meu altar, e vai descer na igreja, porque nós somos os altares que estão aqui nessa igreja hoje. Amém, irmãos? Eu fiquei pensando nessa mensagem, dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso mesmo, hein? Já pensou se o profeta está lá e clama o Senhor não manda fogo? Mas aí, o Senhor manda fogo. O Senhor é Deus que faz. Irmão, pedra não queima. Se você colocar lá no Google, assim, ó, perguntando, pedra queima? Ele vai dizer não. Mas queimou. Queimou. A água, irmão, secou, fez tudo. Deus não tem problema com as moléculas. Deus não tem problema com o que a lei de não sei quem fala de descer e de cair. Deus não tem problema. Deus desce a hora que Ele quer. Deus conserta a hora que Ele quer. Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus maravilhoso. Amém, irmãos? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Então o fogo do Senhor caiu e consumiu todo o sacrifício. Lê comigo no versículo 39. E quando todo o povo viu isso, eles caíram sobre as suas faces e disseram, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém, irmãos? Irmãos, estou falando, o Senhor é Deus, amém, irmãos? Amém. O Senhor é Deus, irmãos, amém? O povo reconheceu e nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que faz. O Senhor é Deus que opera. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que libera recurso financeiro. O Senhor que libera alegria. O Senhor que libera o que Ele quer na nossa vida, irmãos. Precisamos consertar os nossos altares. Amém? Sem altar consertado, irmão, não desce fogo. Pastora, mas esse negócio de consertar altar, a senhora está falando demais. Estou mesmo, irmão. Quero que você saia daqui assim, martelando na sua cabeça. O que eu tenho que consertar no meu altar? Irmão, uma receita preciosa. Altar também se conserta com oração. Leitura da palavra. Irmãos, intimidade com o Senhor.
Isso conserta altar. Amém, irmãos? Quero que você agora analise, feche seus olhos. Talvez você está pensando, pai, eu nem tenho altar. Não, eu tenho altar. Mas será, pai, que ele está meio tortinho, para o lado direito, para o lado esquerdo? Pode ter altar aqui que está precisando reconstruir, porque está meio para trás, pendido para trás. Tem gente que levanta o nariz demais, orgulho demais, o altar pende para trás. Talvez o altar está para frente. É muito peso, você está carregando muito peso. Lançai sobre o Senhor toda a sua necessidade, toda a sua ansiedade. Talvez o seu altar está muito quebrado, muito quebrado. Pastora, não tem quase nada. Não importa, fale com o Senhor, Ele vai te ajudar a reconstruir. Talvez você está dizendo, pastora, e meu altar está excelente. Glória a Deus, continue firme, continue firme. Cuidado para não deixar estragar. Mantenha na posição, mantenha-se firme. Senhor nosso Pai, é o Senhor que conhece cada um de nós aqui. É o Senhor que nos criou. Diante do Senhor não tem como ter máscara. Diante do Senhor não tem como falar, não estou bem ou estou ruim. Diante do Senhor tudo está patente. Então nós clamamos a Ti, Espírito Santo, olha para nós, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender, ó Deus, que precisamos de um fogo do céu para limpar a nossa vida, para queimar. Precisamos do fogo. A Tua palavra diz que o Senhor é Deus consumidor. É Deus que limpa, é Deus que purifica. Precisamos, Senhor, na nossa vida, do toque do Senhor, da limpeza do Senhor. Pai, nos ajuda a reconstruir, a endireitar os nossos passos, o nosso altar. Espírito Santo, mostra para nós. Talvez hoje, quando a gente for dormir, Senhor, que o Senhor traga um sonho das coisas que nós precisamos colocar diante do Senhor para endireitar. Talvez, Senhor, seja os tijolos. Talvez, Senhor, seja a lenha. Talvez, Senhor, seja a água. Eu não sei. Mostra-nos, ó Deus. Porque nós aqui, família Tua, igreja Tua, precisamos, Pai, ter uma experiência profunda com o fogo do Senhor nas nossas vidas. Quando aquele fogo desceu, todo mundo reconheceu que o Senhor é Deus. Nós queremos reconhecer a cada momento, a cada instante que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, é o Deus que faz, é o Deus que opera, é o Deus que perdoa, é o Deus que endireita, é o Deus, nós Te amamos, Senhor. Fala conosco ainda, Pai, em nome de Jesus, sonda-nos, ó Pai. O Senhor é amoroso, o Senhor é capaz de olhar, perdoar e endireitar. Glórias ao Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos ficar de pé?